Você já teve a sensação de que algo dentro de você está mudando, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que? Talvez um pensamento insistente, um arrepio repentino ou até sonhos recorrentes que parecem carregar mensagens ocultas. Esses pequenos sinais não são aleatórios. São indícios claros de que o seu despertar espiritual já começou, mesmo que você ainda não tenha percebido. O mais curioso é que essa transformação não chega de maneira brusca. Ela se manifesta como uma chamada silenciosa, um convite sutil para olhar além da rotina e enxergar a vida com novos olhos. É como se uma porta espiritual tivesse sido aberta dentro de você, revelando que existe muito mais do que aquilo que os olhos físicos podem ver. Quando esse processo inicia, a inteligência do universo passa a se comunicar através de sincronicidades, coincidências que parecem ter sido planejadas e até emoções que surgem do nada. De repente, o tempo parece correr mais rápido, suas percepções ficam mais aguçadas e sua energia espiritual começa a atrair experiências diferentes. Esse é o momento em que você percebe que sua jornada espiritual está em movimento. A transformação interior já não pode ser ignorada, e o realinhamento energético faz com que a sua frequência mude de forma natural. Isso pode trazer tanto entusiasmo quanto ansiedade, mas a verdade é que você está sendo preparado para viver uma nova fase da sua vida. O despertar espiritual não vem para complicar, mas para libertar. É a oportunidade de se reconectar consigo mesmo, encontrar equilíbrio interior e descobrir a presença transformadora que existe dentro de você. Cada sinal é um lembrete de que sua vibração está se elevando e de que uma nova jornada cheia de propósito e expansão já começou. O início do despertar espiritual costuma ser silencioso, quase imperceptível. É aquela sensação de que algo mudou dentro de você, mesmo sem uma razão aparente. Um vazio que antes incomodava começa a ser preenchido por curiosidade, por vontade de entender mais a fundo a própria existência. É nesse ponto que a transformação interior se manifesta, pedindo atenção e sensibilidade para perceber os sinais do universo que já estão acontecendo. Muitas vezes, esse chamado surge em momentos simples do cotidiano, um arrepio inesperado durante uma conversa, um pensamento que insiste em voltar, ou até um sonho recorrente que deixa marcas na memória ao acordar. Esses detalhes, antes vistos como acaso, revelam que a energia espiritual está se movimentando e abrindo espaço para um realinhamento energético profundo. Esse processo inicial pode gerar tanto encantamento quanto estranhamento. Afinal, quando a frequência energética começa a mudar, a forma de enxergar o mundo também se transforma. Aquelas preocupações que antes pareciam enormes perdem força, enquanto novas reflexões ganham espaço. É o início de uma jornada espiritual que não tem volta. Uma vez desperto, você nunca mais será o mesmo. É importante lembrar que o despertar não acontece como um raio que cai de repente. Ele chega como uma chamada silenciosa, constante, que se intensifica aos poucos. Algumas pessoas o reconhecem de imediato, outras demoram anos até se dar conta. Mas o fato é que ele sempre vem no momento certo, porque a inteligência do universo jamais erra os tempos. Esse primeiro contato com o despertar é um convite à coragem de recomeçar. É a oportunidade de abrir uma porta espiritual que leva a uma nova jornada, cheia de aprendizados e descobertas. A presença transformadora já está dentro de você, pronta para se manifestar. O desafio é aceitar que a mudança começou e permitir que o fluxo da vida conduza os próximos passos. Os sinais do universo começam discretos, quase como sussurros. Às vezes, aparecem em sonhos recorrentes que trazem mensagens simbólicas, outras vezes em pensamentos insistentes que se repetem dia após dia. Esses detalhes, que muitos ignoram, são lembretes de que a reconexão espiritual está acontecendo. É como se a vida deixasse pistas em seu caminho, convidando-o a olhar além da superfície. Outro sinal muito comum são as sincronicidades. Você pensa em alguém e, de repente, essa pessoa aparece ou manda uma mensagem. Um número começa a se repetir constantemente no relógio, como 1111 ou 2222. Ou então, uma música toca justamente no momento em que você mais precisava daquela mensagem. A inteligência do universo
Usa essas pequenas coincidências para confirmar que sua jornada espiritual já está em movimento. Também é possível sentir mudanças no tempo interior. A impressão de que os dias passam mais rápido, que certas situações se repetem em ciclos ou que emoções surgem sem explicação lógica. Essa sensação é resultado de uma frequência energética diferente, que já não vibra no mesmo compasso de antes. É o realinhamento energético ajustando sua vida de forma sutil, mas poderosa. A chamada silenciosa do universo pode ser percebida em momentos de introspecção. É quando você se pega refletindo sobre a vida, questionando escolhas e sentindo que existe algo maior além da rotina. Essa presença sutil não vem para assustar, mas para lembrar que há uma nova jornada esperando por você. É como abrir lentamente uma porta espiritual que sempre esteve ali. Reconhecer esses sinais é fundamental, porque eles são o mapa que guia sua transformação interior. Ignorá-los pode trazer confusão, mas aceitá-los abre espaço para o despertar espiritual fluir com mais leveza. Cada sincronicidade, cada sonho recorrente, cada arrepio inesperado é um lembrete de que sua energia espiritual já está se elevando, conduzindo você a um caminho de maior harmonia interna e propósito. Tudo no universo é energia, e a sua jornada espiritual é profundamente moldada por ela. Cada pensamento, emoção e intenção que você emite cria ondas invisíveis que afetam o ambiente ao seu redor. Quando sua frequência energética começa a mudar, é como se você sintonizasse uma estação de rádio diferente. De repente, o que você ouvia antes já não faz sentido, e uma nova melodia começa a tocar. Essa transformação interior acontece porque sua alma busca alinhar-se a um nível mais elevado de consciência. A reconexão espiritual com sua essência torna-se inevitável, e isso se reflete em todas as áreas da vida. Situações antigas que já não ressoam começam a se dissolver, enquanto novas experiências surgem para apoiar o seu crescimento. É a inteligência do universo reorganizando os caminhos para que você siga em direção ao seu propósito. O mais interessante é que essa mudança energética não depende de esforço consciente. Ela ocorre de forma natural, como o nascer do sol todos os dias. Porém, quanto mais você se abre para ela, mais rapidamente os resultados se manifestam. Ao invés de lutar contra, permita-se sentir essa presença transformadora, guiando cada passo, mesmo quando o destino parece incerto. É comum que, nesse processo, haja momentos de desconforto. Pessoas próximas podem não entender sua nova forma de pensar, e você mesmo pode sentir saudade de quem era antes. Mas esse movimento é necessário, pois mostra que seu alinhamento espiritual está em andamento. Quando a frequência muda, tudo ao redor precisa se ajustar. Essa energia que molda sua jornada é como um mestre invisível, guiando-o com paciência. Cada sincronicidade, cada chamada silenciosa é parte desse realinhamento energético. O segredo está em confiar no fluxo da vida e perceber que nada é por acaso. Tudo está sendo preparado para que sua vibração elevada o conduza a uma nova jornada de harmonia interna e expansão espiritual. Quando sua frequência energética muda, suas relações também mudam. Algumas pessoas simplesmente se afastam sem grandes explicações, enquanto outras aparecem de forma inesperada, trazendo uma sensação de familiaridade e conexão. Esse movimento não significa que alguém seja melhor ou pior, mas apenas que a energia espiritual já não vibra no mesmo compasso de antes. É a vida ajustando quem deve caminhar ao seu lado nesse novo ciclo. Esse afastamento pode causar saudade ou até estranhamento. Afinal, pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a parecer distantes, como se um laço invisível tivesse se rompido. Mas, na verdade, trata-se de um realinhamento energético. O universo remove o que não contribui mais para a sua transformação interior e abre espaço para novas conexões mais autênticas. Ao mesmo tempo, pessoas inesperadas começam a se aproximar. São aquelas que compartilham valores, intenções e uma vibração mais parecida com a sua. É comum sentir uma presença sutil de reconhecimento, como se já conhecesse alguém que acabou de encontrar. Essa sintonia
é um reflexo da reconexão espiritual, mostrando que sua jornada está atraindo companhias alinhadas ao seu despertar. Esse processo pode ser desafiador, porque exige soltar o passado. Apegar-se a relações antigas por medo da mudança só prolonga a dor. A coragem de recomeçar inclui aceitar que alguns ciclos se encerram para que outros comecem. Quando você entende isso, percebe que cada pessoa que entra ou sai da sua vida é parte da inteligência do universo em ação. No fim, esse movimento natural revela uma verdade poderosa. Sua presença transformadora é um filtro. Quem permanece em sua vida é porque vibra em harmonia com você. Quem se afasta, abre espaço para que o novo chegue. Esse fluxo da vida é a forma mais clara de mostrar que sua jornada espiritual está viva, em constante evolução e sempre conduzindo ao crescimento coletivo. Quando sua vibração espiritual se eleva, todo o seu entorno passa a reagir de maneira diferente. Você começa a atrair experiências mais positivas. Situações que antes pareciam difíceis fluem com mais leveza e pessoas que compartilham da mesma energia se aproximam naturalmente. Esse magnetismo energético não é fruto do acaso, mas da transformação interior que se reflete em cada gesto, pensamento e emoção. É comum perceber que, de repente, a vida parece conspirar a seu favor. As sincronicidades se intensificam, sonhos recorrentes trazem mensagens mais claras e sinais do universo se multiplicam em pequenas situações do cotidiano. Esse alinhamento espiritual funciona como uma bússola invisível, confirmando que você está no caminho certo da sua jornada espiritual. Mas a elevação vibracional também pode causar desconforto em algumas pessoas. Sua presença transformadora inspira quem está pronto para crescer, mas pode incomodar quem ainda não consegue lidar com uma frequência energética mais elevada. Isso não é algo para se culpar, mas para compreender. Sua energia funciona como um espelho espiritual, refletindo verdades que nem todos estão prontos para ver. Essa fase exige equilíbrio interior. A purificação espiritual que acompanha a elevação pode trazer momentos de introspecção e até dúvidas. No entanto, cada ajuste energético é uma oportunidade de fortalecer sua conexão com a natureza, com a intuição espiritual e com o amor próprio que liberta. Esse é o verdadeiro poder da vibração elevada. Transformar não só a si mesmo, mas também os ambientes por onde passa. No fim, o impacto da elevação vibracional mostra que o despertar espiritual não é apenas um processo interno, mas uma força que reverbera para fora. Sua nova jornada não beneficia apenas você, mas também contribui para o crescimento coletivo. Essa é a beleza de viver em harmonia interna. Sua luz se torna guia, sua energia se torna presença, e sua vida se torna testemunho do poder da transformação interior. Dentro de cada pessoa, existem duas forças fundamentais: o divino feminino e o divino masculino. Esses aspectos não estão ligados ao gênero, mas às energias que habitam em todos nós. O divino feminino se expressa na intuição, na sensibilidade, no acolhimento e na criatividade. Já o divino masculino se manifesta na ação, na disciplina, na clareza e na força de realização. O despertar espiritual pede que esses dois lados encontrem harmonia. Durante muito tempo, muitos de nós vivemos em desequilíbrio, dando espaço apenas a uma dessas energias. Quem privilegia só o lado masculino pode se tornar rígido demais, preso a metas e resultados. Quem vive apenas no lado feminino pode se perder em sensibilidade sem agir. A transformação interior acontece justamente quando essas duas forças se unem, criando um equilíbrio interior que abre caminho para a verdadeira reconexão espiritual. O alinhamento espiritual se fortalece quando você aprende a unir sentir e agir. É escutar a intuição antes de tomar decisões práticas. É ter coragem de recomeçar sem perder a delicadeza. É cultivar amor próprio sem abrir mão da firmeza necessária para seguir adiante. Essa união é como uma dança. O feminino e o masculino se completam em movimentos de fluidez e direção. Essa harmonia não fica apenas no campo das ideias. Ela se manifesta no cotidiano. Ao escolher com mais sabedoria as palavras em uma conversa,
ao agir com paciência em situações desafiadoras ou ao acolher as próprias emoções sem deixar que elas paralisem sua vida. O equilíbrio entre essas forças se torna uma presença transformadora, que inspira e contagia todos ao redor. Quando o divino feminino e o divino masculino trabalham juntos dentro de você, nasce uma energia espiritual poderosa. Essa fusão traz clareza, confiança e serenidade para enfrentar qualquer desafio. Mais do que um conceito, esse equilíbrio é uma prática de vida, um realinhamento energético que fortalece sua jornada espiritual e o conecta à inteligência do universo em um nível mais profundo. O equilíbrio espiritual não é algo que acontece apenas na teoria, mas que precisa ser vivido no dia a dia. Quando você aprende a unir intuição espiritual e ação prática, cria uma base sólida para sua jornada espiritual. Esse realinhamento energético acontece nas pequenas escolhas. Ouvir sua voz interior antes de decidir algo importante, ou acolher suas emoções sem deixar que elas controlem seus passos. Uma forma prática de cultivar esse equilíbrio é dedicar alguns minutos ao silêncio diariamente. Pode ser através da meditação, da respiração consciente ou de uma simples caminhada em contato com a natureza. Esses momentos de pausa ajudam a purificação espiritual, fortalecem a harmonia interna e permitem que a energia espiritual flua de maneira mais clara e alinhada. Outro exercício poderoso é observar seus pensamentos. Muitas vezes, a mente cria histórias baseadas em medo e insegurança, afastando você do fluxo da vida. Ao perceber isso, escolha com consciência quais pensamentos deseja alimentar. Essa prática é como ajustar a sintonia de um rádio. Você pode mudar de uma frequência de ruído para uma frequência elevada, que inspira paz e clareza. Equilibrar também significa agir com sensibilidade. Não é sufocar sentimentos, mas aprender a expressá-los com amor que liberta. É confiar na intuição espiritual, sem deixar de planejar com responsabilidade. É encontrar a coragem de recomeçar sem perder a leveza. Essa harmonia entre sentir e agir cria uma presença transformadora, capaz de influenciar positivamente não apenas sua vida, mas também o ambiente ao seu redor. Com o tempo, a prática do equilíbrio espiritual se torna natural. Você passa a tomar decisões mais conscientes, a responder com calma diante dos desafios e a enxergar os sinais do universo com mais clareza. Essa constância fortalece o espelho espiritual dentro de você, refletindo o amor próprio e a vibração elevada que atraem experiências alinhadas ao seu despertar espiritual. Quando o despertar espiritual começa a se consolidar, sua energia se torna magnética. As pessoas percebem, mesmo sem entender, que há algo diferente em você. Alguns se sentem em paz só de estarem próximos, enquanto outros podem sentir desconforto diante dessa nova frequência energética. Esse magnetismo não é forçado. Ele nasce naturalmente do seu alinhamento espiritual e da transformação interior que já está em andamento. Essa presença transformadora é resultado direto da harmonia interna. Quando corpo, mente e espírito caminham juntos, a energia espiritual se expande de forma tão clara que influencia os ambientes por onde você passa. É como acender uma luz em um quarto escuro. Quem está pronto se aquece nessa luminosidade, mas quem ainda não está preparado pode preferir se afastar. O magnetismo espiritual também atrai novas oportunidades. Pessoas certas chegam em sua vida, situações se encaixam e portas se abrem de forma inesperada. Esse fenômeno não é coincidência, mas reflexo da sua vibração elevada. O universo responde à sua nova sintonia, trazendo experiências que correspondem ao seu realinhamento energético. Esse poder, no entanto, pede responsabilidade. Sua energia pode tanto curar quanto ferir, dependendo da forma como é usada. Cultivar amor próprio e manter a pureza das intenções é essencial para que esse magnetismo se torne um canal de crescimento coletivo. Quanto mais você escolhe agir a partir do amor que liberta, mais a sua presença espiritual inspira os outros a também se transformarem. No fim, o magnetismo da sua energia não é apenas um dom, mas uma prova viva de que a reconexão espiritual está em curso. Ele mostra que você não precisa convencer ninguém com palavras.
Sua própria vibração já é suficiente para mostrar que uma nova jornada começou. Esse espelho espiritual que você se tornou é um presente para o mundo e uma confirmação do seu despertar. Um dos maiores desafios do despertar espiritual é aceitar que você já não é mais a mesma pessoa de antes. Existe uma tendência natural de querer voltar ao antigo eu, às velhas rotinas e até às antigas relações. Mas quando a transformação interior acontece, não existe volta. Resistir a isso só gera conflito e sofrimento, porque a alma já abriu uma porta espiritual que não pode mais ser fechada. Aceitar quem você se tornou é compreender que tudo o que viveu até aqui foi necessário para moldar o ser que você é agora. Cada dor, cada erro e cada aprendizado foi parte de um processo maior guiado pela inteligência do universo. Esse reconhecimento traz leveza, pois mostra que nada foi em vão. Ao invés de lutar contra o passado, é hora de soltar o que já não faz sentido. Essa aceitação também significa assumir sua nova energia espiritual. Pode ser que algumas pessoas não entendam suas mudanças, e talvez você mesmo se sinta estranho diante de novos pensamentos e sentimentos. Mas esse desconforto é um sinal claro de realinhamento energético. O universo está pedindo coragem de recomeçar, para que você viva em harmonia interna com sua essência. Quando você acolhe quem se tornou, desperta um magnetismo energético natural. O espelho espiritual dentro de você reflete a autenticidade, e isso inspira os outros a também buscarem sua própria verdade. Aceitar sua nova versão não é abandonar quem você foi, mas honrar essa história e, ao mesmo tempo, se abrir para uma nova jornada cheia de propósito. No fim, aceitar quem você se tornou é a chave para viver o amor que liberta. É deixar de lado as culpas, os medos e as máscaras e finalmente abraçar sua vibração elevada com confiança. Esse passo é libertador porque transforma a presença sutil do despertar em presença transformadora, capaz de iluminar sua vida e contagiar quem cruza o seu caminho. Quando a reconexão espiritual começa a se intensificar, os sinais se tornam cada vez mais evidentes. Sonhos recorrentes passam a trazer mensagens simbólicas. Muitas vezes com pessoas ou lugares que despertam emoções profundas. Essas experiências noturnas não são simples criações da mente, mas manifestações da alma mostrando que sua frequência energética já está se alinhando a uma nova realidade. Outro sinal poderoso são as sincronicidades. Ver números repetidos como 1111 ou 2222, encontrar pessoas inesperadas em momentos decisivos ou ouvir frases que respondem diretamente às suas dúvidas são exemplos claros da inteligência do universo em ação. Essas coincidências significativas são lembretes de que você não está sozinho nessa jornada espiritual. A presença sutil também se torna mais perceptível. Você pode sentir arrepios sem motivo aparente, uma calma inexplicável durante momentos de silêncio ou até uma sensação de companhia quando está fisicamente só. Essa energia espiritual é a prova de que existe uma porta espiritual aberta, conectando você a algo maior e guiando seus passos. Emocionalmente, é comum sentir uma saudade inexplicável ou um choro sem explicação. Essas manifestações não são fraquezas, mas parte da purificação espiritual. Elas mostram que memórias antigas e emoções guardadas estão sendo liberadas para dar espaço ao realinhamento energético. Essa limpeza interna abre caminho para a harmonia interna e para o amor que liberta. No fim, os sinais da reconexão espiritual não aparecem para assustar, mas para confirmar. Cada sonho, cada sincronicidade, cada sensação inesperada é um chamado silencioso para confiar na jornada espiritual. O universo fala através desses sinais para lembrar que você está sendo guiado, passo a passo, rumo a uma nova jornada de crescimento e expansão da consciência. Confiar no processo é um dos maiores aprendizados do despertar espiritual. Muitas vezes, a mente busca explicações racionais para tudo, mas a alma já sabe para onde está indo. Quando você percebe que a inteligência do universo organiza cada detalhe com perfeição, entende que não é preciso controlar tudo. A transformação interior acontece de forma natural, no tempo certo,
e sua única tarefa é permitir que ela flua. Essa confiança nasce da percepção de que nada é por acaso. Cada encontro inesperado, cada sincronicidade e até cada desafio tem um propósito maior. O realinhamento energético pode gerar momentos de dúvida ou até medo, mas esses sentimentos fazem parte da jornada espiritual. Ao aceitar que o universo sabe o que faz, você encontra paz mesmo em meio à incerteza. Confiar também significa soltar o passado. É deixar para trás culpas, ressentimentos e histórias que não ressoam mais com sua vibração elevada. Quando você carrega pesos desnecessários, dificulta o fluxo da vida, mas, ao liberar o que já cumpriu seu papel, abre espaço para novas experiências e novas versões de si mesmo. Essa coragem de recomeçar fortalece a reconexão espiritual. Outro ponto essencial é aprender a ouvir a intuição espiritual. Ela é como uma bússola interna que sempre aponta na direção certa, mesmo quando a mente tenta confundir. A confiança no processo se manifesta quando você segue essa voz interior, sem precisar de garantias externas. É nesse estado de entrega que a presença transformadora do despertar espiritual se torna ainda mais evidente. No fim, confiar no processo é aceitar que a jornada espiritual não tem atalhos. Há dias de clareza e dias de sombra, mas todos fazem parte da expansão da consciência. Quando você escolhe acreditar que está sendo guiado por algo maior, descobre uma liberdade profunda. A de viver em harmonia interna, sustentado pela certeza de que o universo nunca erra os caminhos. Soltar o passado é uma das etapas mais desafiadoras do despertar espiritual. Muitas vezes, carregamos culpas, ressentimentos e memórias que já não fazem sentido, mas que insistem em nos prender. Esse peso energético bloqueia a transformação interior e dificulta o realinhamento espiritual. Liberar essas amarras é como atravessar um portal espiritual. Você deixa para trás o que já cumpriu seu papel e abre espaço para uma nova jornada. É comum sentir medo nesse processo. Afinal, existe um apego natural ao que é conhecido, mesmo quando já não faz bem. Porém, a inteligência do universo sempre mostra que soltar é necessário. O chamado silencioso surge em sonhos recorrentes, em sincronicidades ou em situações que revelam que o ciclo terminou. Quando você acolhe esses sinais, percebe que a coragem de recomeçar é o verdadeiro passaporte para a liberdade. Soltar o passado não significa negar sua história, mas honrá-la. Cada experiência, mesmo as dolorosas, foi parte da sua evolução. Reconhecer isso permite olhar para trás sem ressentimento e seguir em frente com leveza. Essa atitude abre caminho para a purificação espiritual, dissolvendo as energias antigas e permitindo que sua frequência vibracional se eleve. Atravessar o portal espiritual exige presença e confiança. É como abrir uma porta que sempre esteve diante de você, mas que só agora você tem coragem de cruzar. Do outro lado, há novas possibilidades, relacionamentos mais autênticos e uma vibração elevada que reflete seu novo estado de consciência. Esse salto não é fácil, mas é profundamente libertador. No fim, soltar o passado é reconhecer que a vida é movimento. Nada permanece igual, e tentar segurar o que já terminou é nadar contra a correnteza. Ao atravessar o portal espiritual, você se alinha ao fluxo da vida e descobre que o amor que liberta começa em si mesmo. Esse passo transforma a presença sutil do despertar em uma presença transformadora que guia sua nova jornada. Cuidar da sua energia é essencial durante o despertar espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento e descanso, a alma também precisa de práticas que sustentem sua vibração elevada. O realinhamento energético só se mantém quando corpo, mente e espírito estão em harmonia. Por isso, reservar momentos para o silêncio, a meditação ou até uma caminhada em contato com a natureza é mais do que um hábito. É uma necessidade. A energia espiritual é sensível e responde a tudo ao redor. Ambientes pesados, conversas negativas e até pensamentos repetitivos podem drená-la. Por isso, cultivar equilíbrio interior é como manter a casa sempre limpa, acender uma vela, ouvir músicas suaves ou praticar respirações conscientes
São gestos simples que fortalecem sua presença transformadora e protegem sua frequência energética. Outra forma de cuidar da energia é observar a alimentação e o descanso. Alimentos naturais, água em abundância e noites de sono restauradoras ajudam a manter o corpo como um canal saudável para a reconexão espiritual. Quando o físico está em desequilíbrio, a jornada espiritual também se enfraquece. Esse cuidado é uma prova de amor próprio e parte fundamental da transformação interior. A intuição espiritual também se fortalece quando sua energia está limpa. Você passa a perceber com mais clareza os sinais do universo, as sincronicidades e até a presença sutil de respostas que antes passavam despercebidas. Essa sintonia é o reflexo direto de uma energia bem cuidada, que abre portas para experiências mais elevadas e significativas. No fim, cuidar da sua energia é um ato de responsabilidade e autoconsciência. Ao proteger sua vibração, você não apenas sustenta sua própria jornada espiritual, mas também se torna uma presença transformadora para o coletivo. Esse magnetismo energético é o que inspira e eleva todos ao seu redor, mostrando que o verdadeiro despertar espiritual começa pelo cuidado com o que você carrega dentro de si. A intuição é a voz mais pura da alma, e durante o despertar espiritual, ela se torna ainda mais presente. Muitas vezes, não aparece como palavras, mas como uma sensação, um pressentimento ou um impulso suave que aponta o caminho certo. Confiar nessa presença sutil é fundamental para manter o alinhamento espiritual e avançar com segurança na jornada. A intuição espiritual funciona como uma bússola interna, sempre conectada à inteligência do universo. Quando você aprende a ouvi-la, percebe que ela já conhecia as respostas muito antes da mente racional. É como se o coração falasse uma linguagem silenciosa, capaz de guiar suas decisões mais importantes, sem necessidade de provas externas. Esse dom pode ser fortalecido com práticas simples. Anotar sonhos recorrentes, prestar atenção às sincronicidades e reservar momentos de silêncio são maneiras de afinar essa escuta interior. Quanto mais você se abre para esses sinais do universo, mais clara se torna a melodia da alma, revelando direções que talvez você nunca tivesse considerado. A dificuldade está em confiar, já que a mente sempre busca lógica e controle. Mas o despertar espiritual pede coragem de seguir a intuição, mesmo quando não há garantias. Muitas vezes, é justamente ao confiar nesse chamado silencioso que você atravessa portas espirituais que mudam completamente sua vida. No fim, a intuição é o elo entre sua essência e o divino. Cultivá-la é garantir que sua jornada espiritual seja guiada pela vibração elevada do amor que liberta. Quando você honra essa voz interior, descobre que nunca está perdido. A intuição sempre aponta o caminho de crescimento, equilíbrio interior e transformação interior. Aceitar o fluxo da vida é uma das maiores lições do despertar espiritual. Muitas vezes, queremos controlar cada detalhe, mas a inteligência do universo já conhece o caminho. Resistir só gera medo e estagnação, enquanto a aceitação traz liberdade e paz. Quando você aprende a soltar o que não pode controlar, descobre que existe uma força maior conduzindo seus passos. Essa aceitação não significa passividade, mas confiança. É compreender que tudo tem um tempo certo e que até os desafios fazem parte do realinhamento energético. Em vez de lutar contra, você escolhe fluir, permitindo que a vida revele o que precisa ser transformado. Essa entrega abre espaço para a harmonia interna e para uma vibração elevada que sustenta sua jornada. Confiar no fluxo da vida também exige coragem de recomeçar. Muitas vezes, será preciso soltar o passado, abandonar velhos hábitos e se abrir ao novo. É como atravessar um rio. Se você tenta nadar contra a correnteza, se cansa. Mas se permite ser levado, descobre paisagens inesperadas. Essa confiança é uma forma de purificação espiritual, onde o medo dá lugar ao amor que liberta. Nos momentos de incerteza, o segredo é lembrar que o universo nunca erra o tempo. Cada sincronicidade, cada chamada silenciosa,
Cada experiência faz parte de um plano maior. Quando você confia nesse processo, mesmo os dias difíceis se tornam oportunidades de crescimento espiritual. A aceitação revela que não existem erros, apenas aprendizados. No fim, viver em aceitação é viver em alinhamento espiritual. É reconhecer que o fluxo da vida está sempre trabalhando a seu favor, mesmo quando parece o contrário. Essa confiança transforma sua presença em algo leve, magnético e inspirador. Você se torna um reflexo da própria vida em movimento, livre, pleno e em constante transformação interior. O amor próprio é a base de todo o despertar espiritual. Sem ele, qualquer tentativa de crescimento se torna frágil, porque ainda dependerá da validação externa. Quando você aprende a se amar de forma verdadeira, descobre uma força interior capaz de sustentar qualquer transformação. Esse amor que liberta é a chave para manter sua frequência energética elevada e sua harmonia interna intacta. Praticar o amor próprio não é egoísmo, mas um ato de responsabilidade. É cuidar do corpo com carinho, respeitar seus limites emocionais e nutrir sua alma com práticas que elevem sua vibração. Esse cuidado fortalece seu realinhamento energético e faz com que sua presença transformadora seja sentida em qualquer ambiente. Você se torna uma fonte de luz constante, refletindo equilíbrio interior e paz. O espelho espiritual mostra que o mundo responde ao que você emana. Quando vibra amor próprio, atrai experiências e pessoas alinhadas a essa energia. Mas quando se esquece de si, o reflexo tende a ser de desordem e desequilíbrio. Por isso, olhar para dentro com compaixão é essencial. Tudo o que você cultiva internamente se manifesta externamente. Esse processo exige constância. É natural que existam dias de dúvida ou desânimo, mas o segredo está em sempre retornar ao centro, lembrando-se de que você é sua maior fonte de força. Pequenos rituais, como afirmar frases positivas diante do espelho ou praticar gratidão ao acordar, reforçam o vínculo com a sua essência e ampliam sua vibração espiritual. No fim, o amor próprio é o combustível da sua jornada espiritual. É ele que garante coragem de recomeçar, clareza para ouvir sua intuição espiritual e serenidade para confiar no fluxo da vida. Quando você se ama de verdade, sua energia se expande em direção ao coletivo, tornando-se um reflexo vivo do espelho espiritual. Aquilo que você é por dentro, o mundo passa a enxergar por fora. A jornada do despertar espiritual é um processo constante e silencioso, que transforma cada aspecto da vida. Não acontece de uma vez, mas em etapas, como ondas que vão e voltam, trazendo sempre algo novo para aprender. Essa transformação interior revela que o verdadeiro poder está dentro de você e que cada passo dado já é parte da reconexão espiritual que sua alma buscava. Os sinais do universo são lembretes de que você nunca caminhou sozinho. Sonhos recorrentes, sincronicidades e a presença sutil que acompanha seus dias são provas de que há uma inteligência maior guiando seu caminho. Ao perceber isso, você entende que nada é acaso e que cada experiência foi moldada para seu crescimento espiritual. Essa jornada também mostra que viver em harmonia interna é possível, desde que você aceite o fluxo da vida. Resistir só gera sofrimento, mas confiar permite que a energia espiritual flua com leveza. Quando você solta o passado, pratica o amor próprio e honra sua intuição espiritual, encontra equilíbrio interior e abre portas para novas possibilidades. O despertar espiritual não é um destino, mas um movimento contínuo. Cada fase revela novas lições e novos desafios, e todos eles têm valor. Aceitar isso é abraçar a beleza da impermanência, entendendo que a vida é feita de ciclos que se renovam sempre. Essa consciência amplia sua vibração elevada e fortalece sua presença transformadora. No fim, a reflexão mais importante é simples. A chave sempre esteve em você. O amor que liberta, a coragem de recomeçar e a conexão com a natureza são ferramentas que sustentam essa nova jornada. O despertar espiritual é um convite para viver com mais consciência, gratidão e entrega, iluminando não apenas sua vida, mas também inspirando o crescimento coletivo. O despertar espiritual não é algo distante ou reservado a poucos, mas um processo que já começou dentro de você. Cada arrepio inesperado,
Cada sonho recorrente, cada sincronicidade é um sinal de que a inteligência do universo está em ação. Esses sinais não aparecem para assustar, mas para lembrar que sua transformação interior já está em curso e que você está sendo preparado para viver em uma frequência energética mais elevada. A questão é: você está disposto a acolher esses sinais? Está pronto para soltar o passado, confiar no fluxo da vida e aceitar quem você se tornou? O alinhamento espiritual exige coragem, mas também traz recompensas imensuráveis: paz, clareza, amor próprio e uma presença transformadora que ilumina não apenas sua vida, mas também a daqueles que cruzam o seu caminho. O mais importante é lembrar que não existe pressa. Cada passo da sua jornada espiritual tem valor, mesmo aqueles que parecem lentos ou silenciosos. O realinhamento energético acontece no tempo certo, e a vida sabe exatamente quando abrir novas portas espirituais diante de você. Confiar nesse processo é viver em harmonia interna e experimentar o verdadeiro amor que liberta. Pergunte-se agora: quantos sinais você já percebeu em sua vida e quantos ainda escolhe ignorar? Quantas vezes sua intuição espiritual falou mais alto e você não deu ouvidos? O convite está diante de você. O convite para despertar, para crescer, para viver em sintonia com a sua essência e com a vibração elevada que o universo lhe oferece. Se essa mensagem tocou o seu coração, permita-se continuar essa jornada com consciência e entrega. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos.